No vídeo de hoje eu vou falar sobre viagem de avião com um bebê. Eu tô trazendo aqui nesse vídeo a nossa experiência de viagem, né? As primeiras viagens com a nossa filha Meli. Vou falar aqui das duas viagens que a gente fez com ela até então, né? Ambas nós fizemos com KLM. Uma nós fomos daqui da Holanda para Barcelona e a outra nós fomos aqui da Holanda para o Brasil. Para Barcelona, a Meli tinha 5 meses e para o Brasil a Meli tinha 8 meses. Vale explicar aqui que tudo que eu vou contar nesse vídeo está baseado nas políticas da KLM. Acredito que a grande maioria das companhias aéreas sigam os mesmos parâmetros, mas é importante sempre olhar no site da companhia aérea quais são as especificações e regras, e até mesmo a KLM, né? Porque eu tô fazendo esse vídeo em 2024, de repente pra frente você tá vendo esse vídeo mais tarde e aí já mudou alguma regra, mas assim, é importante sempre olhar no site da companhia aérea para ver qual é a regra, mas principalmente nas questões de assento, berço de bordo, que eu vou falar desse assunto, despacho de carrinho. E a boa notícia é que os bebês até 2 anos de idade não pagam passagem, eles pagam apenas as taxas de embarque. De 2 a 11 anos, já paga a passagem do avião, mas paga uma tarifa reduzida. Então, tanto no voo de Barcelona quanto no voo do Brasil, a Amelie não pagou nada. Que eu me lembro, a gente pagou para o Brasil, só para ter uma referência, em cerca de 60, 70 euros, talvez nem isso, na passagem da Amelie, que na verdade são as taxas de embarque, ela não paga passagem. E justamente por não pagar passagem, ela não tem um assento próprio no avião, então ela vai no seu colo. E aí, tem algumas estratégias para você fazer o voo assim um pouco mais confortável. Da Holanda para Barcelona é um voo mais rápido, é um voo de, acho que não deu nem 2 horas de viagem. É um avião menor, então assim não tem muito o que fazer, né? O bebê viaja no seu colo, mas 2 horinhas de viagem é relativamente tranquilo e com a gente foi muito tranquilo. Mesmo sendo um bebê de 5 meses, a gente tem muita sorte que a Amelie não sentiu nenhum problema na decolagem, no pouso, que às vezes as crianças reclamam do ouvido, né? A sensação que dá no ouvido. Com ela a gente não teve esse problema. Então Barcelona não tem assim muito o que fazer, e acho também que não precisa assim de grandes coisas, porque foi uma viagem mais rápida. Agora para o Brasil seriam quase 12 horas dentro do avião. Então, o que você vai fazer, que é o que eu fiz? Assim que você reservar as passagens, né, as suas passagens do bebê, tem que comprar do bebê junto com a sua, porque a passagem do bebê vai ficar sempre atrelada a alguém, a um adulto, né? Assim que você tiver reservado as passagens, você vai entrar em contato com a KLM e vai pedir o berço de bordo. O que é o berço de bordo? É realmente um berço que eles colocam na parede do avião. Então, quando a gente pega esses voos para o Brasil, sempre tem 3 poltronas, 4 poltronas no meio e mais 3 poltronas no pobre class, porque eu não viajo no business, eu viajo no pobre class. E imagino que vocês também. Então, assim, no pobre class é assim, e tem sempre um lugar que tem onde tem essas 4 poltronas, tem tipo uma parede na frente das 4 poltronas, né, das primeiras 4. Aí tem um conjunto de várias 4 cadeiras, aí tem outro, né, vamos dizer, um cômodo entre outro grupo de mais 4 cadeiras, né? E aí normalmente tem uma salinha, às vezes é banheiro, e tem outra parede lá. Nessa parede, se você nunca reparou, tem os buraquinhos, que é onde eles colocam este berço. Então eles prendem esse berço na parede, e aí você pode colocar o bebê nesse berço. Eles vão posicionar esse berço somente depois que o avião tiver decolado, né? Depois que sumiu o aviso de cinto, eles vão vir e colocar esse berço para você. E antes de pousar, eles vão recolher o berço, porque tanto no pouso quanto na decolagem, o bebê tem que estar no seu colo, porque você tem que vestir um cinto de segurança nele, que vai conectado ao seu cinto de segurança, né? Quando tem turbulência, a orientação também é que você tire o bebê do berço, coloque no seu colo para você pôr o cinto no bebê, né? Isso quando acende aquele aviso de vestir cinto, porque está passando por uma zona de turbulência, e daqui para o Brasil sempre tem um lugarzinho que dá essa turbulência que tem que pôr o cinto, então nessa hora tem que tirar o bebê do berço. Mas esse berço é uma mão na roda. Para mim, que tem uma filha que dorme bem, que não liga para barulho, que não é sensível ao barulho, então mesmo com o barulho ela dorme, para mim foi maravilhoso, especialmente a volta, que a gente pegou um voo noturno. E eu até, para uma próxima viagem, vou avaliar se eu não pego um voo noturno para ir também, porque foi muito mais
mais confortável, porque a gente, depois que levantou o voo, colocou ela no berço, já era tarde, né? A gente pegou um voo que, além de tudo, atrasou, então a gente levantou o voo no Brasil 1h da manhã, quase. Então ela já estava cansada, já estava até dormindo. A hora que colocou o bercinho lá, eu coloquei ela lá, eu pude comer, eu pude dormir, eu pude fazer praticamente tudo, porque ela dormiu quase que a viagem inteira. Mas é muito, mesmo na ida que a gente foi de dia, foi muito prático, porque tive esses momentos que eu podia simplesmente colocar ela lá, ela dormiu, eu pude descansar, eu pude assistir aquela televisãozinha, pude ir no banheiro, pude comer. Eu quase para fazer tudo, quase assim, ao mesmo tempo. Na verdade, na ida eu consegui almoçar, consegui comer meu lanche, que ela estava dormindo. Na volta, o café da manhã a gente teve que se revezar, eu e meu marido, porque ela estava acordada. Mas esse berço é muito prático, recomendo muito. Reserve assim que você reservar a passagem, porque o número de berços são limitados, porque tem aquela parede, dependendo do voo, dá para colocar 2 berços naquela parede, né? Quando são 4 poltronas, então na ida foram 4 poltronas, tinha eu, meu marido, e tinha um outro casal com um bebê também da mesma idade da Amélie, na verdade 1 mês de diferença, e tinha os 2 bercinhos na parede, né, para cada um dos bebês. Agora, se é um voo que tem muito bebê, vai... né, o número de berços e lugares para colocar berço é limitado. Na volta, a gente estava num avião que era mais moderno, mas que não eram 4 poltronas, eram 3. Então ali só cabe um berço de bebê. Então quem reserva primeiro vai ter prioridade em conseguir usar esse berço. E aí é que rola uma pergunta que é: mas eles não deram certeza que vai ter o berço. E por que eles não dão certeza? No voo da volta, era pra gente ter voado num avião igual o da ida, que tinha essas 4 poltronas no meio. Só que teve algum problema, por isso que atrasou o voo, que eles tiveram que trocar a aeronave. E aí a gente veio com essa aeronave nova, que é muito mais moderna, que era muito legal, inclusive, mas ela é uma aeronave menor. Então tinha 3 poltronas no meio e não 4, e com isso tinha um espaço para o berço no meio. Então, se esse voo tinha mais bebês, eu que reservei antes, acredito eu, tive prioridade em relação a outras pessoas que estavam no mesmo voo e de repente não conseguiram o berço. Então, por isso, reservou a passagem, já pede o berço. Eles vão dizer que, né, que só confirma na hora por causa dessas questões operacionais, mas geralmente você vai conseguir esse berço. Uma ressalva é que esse berço só pode ser utilizado, no caso da KLM pelo menos, né? Então isso é bom olhar no site da companhia aérea, porque cada uma eventualmente deve ter um tamanho de berço. Mas na KLM, a criança não pode ser maior do que 65 centímetros e não pode pesar mais de 10 quilos para usar esse berço. Ou seja, a próxima viagem com a Amélie, mesmo que a gente consiga ano que vem, ela já não vai poder usar o berço, eu vou ter que me virar de outros jeitos. O check-in, você não consegue fazer o check-in online. Por quê? Porque você obrigatoriamente tem que passar no check-in do aeroporto, porque eles têm que checar se o bebê tá com toda a documentação certinha, se ele tá viajando com os pais, se ele tá viajando com somente um dos pais, se ele tem as autorizações necessárias, todo esse rolê. No nosso caso, a gente, né, eu sou residente na Holanda, meu marido é holandês, a Amélie é holandesa, só tem documentação holandesa. Então a gente não precisou emitir nenhuma autorização, nem nada, porque ela estava viajando com os 2 pais, então tanto aqui na Holanda quanto no Brasil não teve nenhum problema dessa ordem. Agora, se você for viajar somente, né, com o bebê ou o menor, na verdade, desacompanhado de um dos pais ou responsáveis, aí você tem que fazer, né, tem que ter autorização. Eu não sei te orientar muito bem sobre esse assunto. Se alguém já viajou com apenas, né, com uma criança com apenas um dos pais, deixa aqui nos comentários como foi, mas o que eu pesquisei é o seguinte: o passaporte brasileiro, me parece que quando você emite o passaporte brasileiro, você consegue no passaporte já colocar autorização para a criança viajar com somente um dos pais. Tem essa opção. É uma opção que deve ser utilizada com parcimônia, porque pense que, né, se tá tudo bem entre os pais, todo mundo está de acordo com tudo, beleza, é uma mão na roda. Mas se futuramente possa ter assim uma discordância, os pais brigam, começa a haver briga de guarda, isso dá o poder para um dos pais pegar a criança e sair do país onde ela estiver, desacompanhada do outro, sem pedir nenhuma autorização. Então,
prestem atenção nisso. Se você não quiser colocar no passaporte essa autorização expressa, você pode, né, entrar no site do governo brasileiro e fazer uma autorização para poder viajar, né, para um dos pais poder viajar sozinho com a criança, né? Então o outro pai que não vai viajar, o pai ou a mãe que não vai viajar, tem que autorizar o pai ou a mãe que vai viajar a viajar sozinho com a criança. Tem que fazer um procedimento formal. Vou deixar um link aqui na descrição sobre isso. Isso do lado brasileiro. Do lado holandês, não tem essa autorização no passaporte, você precisa pedir, né? Você pode pedir na prefeitura da sua cidade e precisa estar tudo bonitinho, senão você não consegue viajar com a criança desacompanhada de um dos pais. Então, assim, é bem sério porque pode gerar uma série de problemas aí, né? De um dos responsáveis, um dos pais, roubar mesmo, né? Levar, sequestrar, meio que sequestrar, não sei se a palavra é muito pesada, mas assim, né? Levar a criança embora sem autorização do outro e vir aqueles processos internacionais enroladíssimos em que um dos responsáveis, dos genitores, é completamente isolado da criança, né? Então, vamos fazer as coisas direitinho, né? Como você não consegue fazer o check-in online, você não consegue fazer como muita gente faz, eu sempre fiz, na verdade, de não comprar um assento, só que quando abre o check-in, você tenta fazer o check-in o mais cedo possível, assim que abrir, para você escolher um assento de graça. Você não consegue fazer isso porque você não consegue finalizar o check-in online, né? Você tem que fechar o check-in lá no balcão. Então, o que acontece? Se você reservar o berço, normalmente, se você estiver viajando, os dois pais com a criança, o que vai acontecer? Um assento, eles já vão automaticamente colocar você num desses assentos de 3 ou 4 lugares do meio, que é onde tem a parede para encaixar o berço. E aí esse assento é bom porque não tem ninguém na sua frente, tem um espaço bom, dá para você esticar a perna, é bem confortável. Só que o outro passageiro não vai ser colocado do seu lado, ele vai ser colocado, né, no nosso caso, foi colocado no banco do meu lado, né, ele ficaria no banco do corredor do meu lado, só que no outro grupo de 3 assentos. O banco que estava do meu lado não tinha nem se eu quisesse comprar, porque a gente chegou a cogitar comprar para a gente poder viajar exatamente sentado um do lado do outro, só que não estava disponível nem para comprar. Não sei se porque alguém já tinha comprado, que eu imagino que foi isso que aconteceu, porque quando a gente chegou lá, o que aconteceu? Tinha uma mulher sentada do meu lado, né? Então, eu estava na ida para o Brasil, um banco de 4 passageiros, eu estava no banco do corredor, tinha uma mulher sentada do meu lado, tinha uma outra mulher sentada do lado dessa mulher, e no outro banco do corredor tinha a mulher com o outro bebê. E aí o que aconteceu? Quando a gente levantou voo, depois que soltou os cintos, a aeromoça veio e conversou com essas 2 mulheres do meio e falou assim: olha, nós temos lugares em outro lugar mais confortável para vocês lá na frente, né? Acho até que jogaram ela no Economy Premium, mas enfim, a gente tem os lugares lá para vocês preferem sentar lá, porque a gente vai colocar o berço aqui, vai atrapalhar vocês um pouco e tal. E elas, sim, a gente topa. Então elas foram redirecionadas lá pra frente, e aí tanto meu marido quanto o marido da outra mulher pôde sentar junto com a gente ali nos bancos de 4, né, nos 4 bancos juntos ali. O que foi maravilhoso na viagem. Mas isso também eles não garantem. Por quê? Porque depende de como tá o avião, depende se vai ter outro lugar. Então esse voo estava bem vazio na ida. Então tinha vários lugares que as comissárias podiam realocar essas 2 mulheres, mas nem sempre o voo vai estar tão vazio que é possível fazer esse tipo de troca. Então o ideal, se possível, que, né, ataca o bolso, mas o ideal é comprar pelo menos um assento, porque um vai ser sempre, se você reservou o berço, vai ser sempre esse assento de frente para a parede. Quando você reservar o berço, quando confirmar a reserva, você olhar lá na sua reserva, você vai ver que você foi colocada nesse assento. Agora o outro depende da disponibilidade do avião. Eles vão sempre tentar te colocar perto, mas pode acontecer de não conseguir colocar perto, pode acontecer de alguém ter comprado já ter comprado aquele banco especificamente, pode ser que o banco do seu lado também esteja ocupado, enfim. Mas aí é de cada um decidir o que quer fazer, o que pode fazer, né? Porque custa, mas no nosso caso a gente teve a sorte de conseguir tanto na ida quanto na volta viajar os 2 sentados lado a lado, porque teve espaço no avião para fazer isso. Outra pergunta que a gente sempre fica em dúvida: o carrinho de bebê. O que acontece com o carrinho de bebê? Quando você olha no site da KLM, tem umas medidas lá de carrinho de bebê. Se você não ler direito, você vai ficar na dúvida se tem um tamanho de carrinho de bebê que você pode usar. Mas o que acontece? O tamanho que está lá no site é só se você quiser
levar o carrinho de bebê junto com você dentro do avião. Então, usar ele lá na cabine, dentro do avião. Você pode levar e despachar gratuitamente qualquer carrinho de qualquer tamanho. Então, o meu carrinho de bebê é gigantesco e é um carrinho que só tem duas partes. Então, tem a parte de cima onde o bebê fica sentado, ele desmonta da parte de baixo e a parte de baixo que colapsa. Então, meu carrinho é bem grande e tem uma parte de baixo que cabe 10 kg de coisa, 10 kg de tralha. E eu levei esse carrinho tanto para Barcelona quanto para o Brasil. E quando eles falam de despachar o carrinho, o que significa? Você vai no check-in, que como já te expliquei, de qualquer jeito você tem que passar no check-in, e lá eles vão colocar uma etiqueta de despacho nesse seu carrinho, mas você não vai deixar o carrinho no check-in, você vai usar o carrinho no aeroporto inteiro, que é uma super mão na roda. E se você tiver um carrinho grande como o meu, eu taquei a mala de mão embaixo do carrinho e mais um monte de tralha, jaqueta, um monte de coisa. E aí você vai andar o aeroporto inteiro até o embarque com o carrinho de bebê, com o bebê no carrinho de bebê, o que é extremamente prático. E você vai conhecer todos os elevadores do aeroporto que você nem imaginava que tinha tanto. E aí, lá no embarque, lá na porta da aeronave, você vai entregar o carrinho de bebê antes de entrar no avião. E eles vão embarcar esse carrinho de bebê no compartimento de malas do avião. E a parte muito bacana é, uma vez que você tá com o carrinho de bebê, eles vão te identificar muito facilmente e eles vão chamar você para embarcar antes de todo mundo. Por quê? Porque pela logística do próprio avião, você precisa entregar o seu carrinho para que eles possam embarcar o carrinho lá no compartimento de malas. Tem uma portinha do lado do avião que eu nunca tinha reparado, ou pelo menos não me lembro, mas agora eu vejo e sei para que serve, que nessa portinha é onde eles entregam os carrinhos de bebê, de todos os bebês, de todo mundo que levou o carrinho de bebê. Isso vai embarcar no avião e depois, quando você chegar no destino, a hora que você sair do avião, você tem que perguntar onde você pega o carrinho de bebê, pois a gente já pegou o carrinho de bebê, por exemplo, em Barcelona, exatamente na porta do avião, tipo, a gente, né, saiu da porta ali onde a aeromoça fala tchau, já era ali do lado onde pegava o carrinho de bebê. Aqui na Holanda, na volta do Brasil, a gente teve que andar até aqueles corredorzão, né? Sai da porta do avião, aí anda um corredorzão até chegar no aeroporto, no prédio mesmo do aeroporto. Foi nesse prédio, tinha um elevador e veio desse elevador o carrinho de bebê. E já vi gente que eu não entendi, a gente não entendeu por quê, quando a gente chegou em Barcelona, nossa, a gente pegou na porta do avião, mas teve uma mulher que teve que pegar lá junto com as malas, porque não entendemos. Mas enfim, foi o que aconteceu. Então sempre pergunte onde que você vai pegar o carrinho de bebê para as aeromoças na hora que você estiver saindo, que elas te falam. E aí você pega o carrinho de bebê, mas normalmente é logo ali na saída, e aí você também pode andar com o carrinho de bebê no resto do aeroporto lá no seu destino, que também é muito prático, e usar na viagem, né? E essa é a parte mais prática e melhor de tudo. Ah, mas e o tal do carrinho guarda-chuva, aquele carrinho que você faz assim, ele já monta e desmonta, né? Depende da viagem que você vai fazer, depende do que, né, do objetivo e de como cada um viaja. Então, assim, eu indo para Barcelona com um bebê de 5 meses, para mim fez muito sentido o carrinho, porque eu tinha que levar uma mochila com fórmula, com roupa, porque é uma fase que ela vazava muito a cocô, xixi na roupa, então às vezes eu tinha que trocar de roupa no meio do dia, então eu tinha que levar uma mochilona com coisas para poder turistar o dia inteiro, eu tinha que levar um mochilão de coisas para a Amélie, né? Não era uma fase, ela não estava ainda na introdução alimentar, então não é qualquer coisa que eu podia dar para ela comer, então eu tinha que sair munida. Então para mim um carrinho grande foi maravilhoso, porque eu podia levar essa mochila, podia colocar minha bolsa, né? Alguma coisinha, outra souvenir que a gente comprou, podia colocar ali. Então, para mim, foi muito prático o carrinho grande em Barcelona. No Brasil, já foi um pouco tralha. Foi bom no aeroporto, mas durante a minha vida ali no Brasil, eu usei o dia que eu fui no zoológico, que foi prático, mas de resto, o carrinho ficou na casa da minha mãe. Então, se eu tivesse o carrinho guarda-chuva, se eu levasse o carrinho guarda-chuva, talvez teria sido mais prático. Mas, assim, também não é nenhum trambolho durante a viagem, que é o pior, né? Porque a gente não teve que embarcar ele com a gente, junto com a gente dentro do avião, a gente deixou ali na porta e pegou ele só lá no Brasil, na volta pegou só aqui na Holanda. Então, também não chegou a ser um estorvo, né? Então, vale a pena, não vale a pena? Depende. Depende do tipo de viagem que vai fazer, depende da fase do bebê.
A Amélie com 1 ano talvez não queira mais ficar andando tanto no carrinho. Com 5 e com 8 meses, ela ficava, né? Agora tá com 10 ou quase 11 meses. Ela ainda fica bastante no carrinho quando a gente vai fazer um passeio. Mas se é um bebê que já não quer ficar muito no carrinho, talvez valha mais a pena o tal do carrinho guarda-chuva. Mas aí é do bolso, do tipo de estilo de vida, do tipo de viagem que cada um vai fazer. Você tem que pensar um pouco nesse assunto, né? Principalmente se você tá vendo esse vídeo já pensando o que carrinho de bebê você vai comprar, esse é mais ou menos o raciocínio. Durante a viagem, assim, é muito bacana porque as aeromorfas dão muita atenção. Então, vieram me perguntar se eu precisava de água para esquentar, para fazer mamadeira, e me trouxeram água quente para eu poder fazer mamadeira. Vieram me perguntar se eu precisava de alguma coisa. Eu não viajei desacompanhada, mas tem uma amiga que viajou, ela sozinha com a filha, e ela me contou que também foi muito bem assistida, que as aeromoças ajudam. Na medida do possível, se não for atrapalhar o expediente delas, eventualmente elas até seguram o bebê para você comer. Eventualmente você também acha, né, uma pessoa bacana do seu lado que também às vezes colabora. No nosso caso com a Amélie, a gente deu uma super sorte, porque ela é uma criança muito tranquila, ela não é uma criança super sensível, então ela tá acostumada a dormir com barulho. A gente tem 2 cachorros, eles latem loucamente, desde a barriga ela tá acostumada com barulho. Minha casa por dentro é bem barulhenta, então para ela, o barulho da turbina do avião, as pessoas passando, enfim, todo o barulho que acontece ali dentro do voo, para ela não foi um problema, por exemplo, para ela dormir. Então, pra gente foi muito tranquilo, né, o voo. Ela é uma criança super curiosa, uma criança que fica prestando atenção no que tá acontecendo. Então, boa parte do voo, as partes que ela estava acordada, ela ficava prestando atenção em tudo que estava acontecendo à volta dela. Então não foi muito difícil de entreter ela. Mesmo o bebê que viajou do nosso lado também foi bem tranquilo, ele deu um pouco mais trabalho para dormir, mas não foi nada assim espetacular que ele ficasse chorando muito. Então assim, tive sorte com a Amélie, tive alguma sorte com a Amélie, mas não vai assim naquele desespero de meu Deus, vai ser o terror da montanha. Primeiro porque mesmo que seja o terror da montanha, mesmo que seu bebê seja sensível, mesmo que seu bebê dê trabalho, sofrer por antecedência não vai adiantar em nada. E sempre tem a chance do seu bebê fazer um voo agradável, dele gostar. O que eu ouvi muito de dica, né, principalmente para a hora que o avião sobe e para a hora que o avião desce, e às vezes a gente fica, né, o ouvido da gente tampa e o bebê, principalmente de uma primeira viagem, às vezes tem problema com isso. É de amamentar ou dar mamadeira para o bebê a hora que o avião está subindo. Eu vou te dizer que para Barcelona, que foi a primeira viagem, eu até fiz isso, mas ela já estava cansada e fiquei na dúvida se adiantou alguma coisa ou se, né, enfim. Mas depois eu vi que para ela não fez muito diferença, porque no voo de volta de Barcelona eu não dei, porque ela estava muito acordada e agitada, ela não quis mamar. E pro Brasil também, ela pousou no Brasil dormindo, a gente pousou na Holanda, eu não lembro se ela estava dormindo acordada, mas assim, ela não estava mamando, não fazia sentido, eu não dei e ficou tudo bem. Então, pode ser uma estratégia, se o bebê é mais sensível, pode ser uma estratégia, porque quando a gente suga, né, bebe alguma coisa, destampa o ouvido. No meu caso, não precisou. É sempre legal ter entretenimento a bordo específico para o bebê, então levar alguns brinquedos, tentar levar algumas coisas, porque se o bebê começa a ficar muito chatinho, muito entediado, você brinca. A Amélie, quando começou a ficar meio entediada, eu comecei a andar com ela pro avião. Tem algumas coisas que as pessoas compram e é permitido, então, por exemplo, um negócio para você colocar o pé em cima, né, inflável, você pode levar isso, a KLM, por exemplo, permite. Tem um negócio que é tipo uma mala de criança, que eu já vi várias crianças com essa mala, que elas vão, inclusive no aeroporto, elas sentam na mala e você vai puxando ela com essa malinha. Eu descobri que, na verdade, além de ser uma malinha, também é uma coisa que você põe ali no assento do avião, no chão, e ele levanta, assim, um negócio que aí fica reto como se fosse uma cama para uma criança dormir. Então, esse negócio também é permitido em muitas das companhias aéreas, e também pode ser, né, para as próximas viagens, talvez eu pense em alguma coisa do tipo que a Amélie vai estar um pouco maior, já vai estar andando, né, porque eu não espero ir tão cedo para o Brasil, infelizmente, porque eu não ganhei na loteria, não sou rica.
Enfim, isso foi a nossa experiência de viagem, né, com um bebê pela primeira vez nessas 2 primeiras viagens aí. Espero que vocês façam ótimas viagens com bebês de vocês, que eles sejam uns amores no ar, porque acho que é cansativo para todo mundo viajar simplesmente, né, 12 horas dentro do avião. Não é fácil com um bebê, então é sim um pouco mais desafiador, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido bastante suas dúvidas. Siga esse canal se você ainda não está seguindo. Deixa aqui nos comentários como é que foi a sua primeira viagem com seu bebê, se você já fez viagem com bebê ou com criança, se foi tranquilo, se não foi tranquilo, mas principalmente, você tem dicas para me dar sobre como entreter as crianças a bordo, né? Uma criança maior, porque da próxima viagem a Amelie estará maior? Escreva aqui nos comentários para mim e muito obrigada por me assistir.